Quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Também você que nos assiste pela internet, da mesma forma, saudamos vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós iniciamos na semana passada uma curta série de mensagens com esse tema, o Grande Reset. E na semana passada nós falamos que nós precisamos reiniciar as nossas relações com pessoas, uma vez que o evangelho ou a evangelização depende de relações com pessoas. Se nós não tivermos relações com pessoas, nós não comunicamos o evangelho. E às vezes algumas relações atrapalham a nossa comunicação do evangelho, por isso precisamos, e falamos isso semana passada, de reiniciarmos, de pensarmos nessas relações com pessoas. Se você não assistiu ou não esteve presente na semana passada, acesse as nossas plataformas, assista essa mensagem lá no YouTube ou no Face. Hoje nós vamos falar especificamente sobre essa temática aí, reiniciando a espiritualidade, da superficialidade ao propósito. Hoje pela manhã tivemos uma escola dominical, o Vandinho já mencionou sobre isso, mas o Flávio trouxe uma palavra muito encorajadora e desafiadora na escola dominical, onde precisamos de uma intimidade maior com Deus, porque nós estamos muito na superficialidade e precisamos intimamente nos relacionarmos com Deus para poder entender que todas as coisas que fazemos Deus que permite, é Deus que está no controle de todas as coisas. Tudo que está acontecendo hoje no planeta, Deus está no controle. Deus não perdeu o controle de nada que está acontecendo. Mas, às vezes, como o Vandinho mencionou, muitas doenças psicossomáticas da mente têm afetado a humanidade por causa desse isolamento, por causa disso tudo que está acontecendo. E precisamos realmente de uma intimidade maior com Deus e também de uma espiritualidade maior com Deus, para que possamos sair dessa superficialidade que a sociedade tem imposta sobre nós. E aí, inconscientemente, a gente vai se deixando levar por uma sociedade que não adora a Deus. E aí nós somos influenciados por isso. E aí a gente, pensando nisso, tudo que acontece, por exemplo, pensando na pandemia, todas as coisas que acontecem pensando no ser humano. Quando a gente ouve falar sobre, por exemplo, algumas reportagens, uma delas aí, por exemplo, espiritualidade na pandemia, dicas para equilibrar corpo e mente. Ou seja, pensa na pessoa e não em Deus, é algo pessoal. A espiritualidade que o mundo tem pregado é uma espiritualidade para o eu, e não para um relacionamento com Deus. A importância da espiritualidade em tempos de pandemia, falando sobre como que o corpo deve estar. O desafio da pandemia é uma chance de uma ascensão espiritual. Tudo que se fala de espiritualidade hoje em dia é pensando no ser humano. E a gente vai ver daqui a pouquinho que a espiritualidade que a Bíblia nos ensina é uma espiritualidade para um relacionamento com Deus, com Ele somente. E as outras coisas são consequência desse relacionamento profundo que precisamos ter com Deus para enfrentarmos as situações que temos enfrentado. Lá no Éden, a gente lê um texto que diz o seguinte, esse não é o texto base, mas nós estamos na introdução. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. E hoje, a gente tem visto isso. Nós temos nos escondido atrás das árvores, das nossas desculpas. E o Flávio falou muito bem isso. Assista a escola dominical de hoje na internet. Nós damos muitas desculpas para evitarmos que as pessoas olhem para os nossos erros, ou evitarmos que nós mesmos olhemos para os nossos erros. E damos algumas desculpas nas nossas vidas. Mas o Senhor Deus o chamou perguntando, onde estás?
Às vezes nós não queremos pregar o evangelho porque damos desculpas da pandemia, não queremos participar de uma intimidade maior com Deus através dos estudos. Temos essa ferramenta importante hoje, né, que é a internet. Você pode acompanhar todos os estudos pela internet, mas às vezes damos desculpas e vamos dando desculpas, porque a nossa espiritualidade ela está na superficialidade. E precisamos desenvolver mais isso. Um filósofo, ele escreveu algumas questões sobre o que tem acontecido hoje no planeta. Ele não escreveu isso agora, Albert já escreveu isso há muito tempo, mas nós vivemos hoje uma hiperrealidade. São muitas coisas ao mesmo tempo, são várias realidades ao mesmo tempo. Hoje a nossa mente, como o Vandim mencionou hoje pela manhã, nós estamos acelerados, não conseguimos dormir, porque a nossa mente pensa muitas coisas ao mesmo tempo. Se estamos numa viagem, já planejamos a outra. Se estamos trabalhando hoje, já pensamos o que vai acontecer amanhã. Mas tudo isso pensando no ser humano, no eu. E a gente vai perceber daqui a pouquinho que uma espiritualidade com mais intimidade com Deus, tudo vai ser baseado nessa espiritualidade. Todas as coisas vão ser baseadas nisso. Nós vivemos hoje uma hiperinformação. São muitas informações ao mesmo tempo e sem profundidade nenhuma delas. Sofremos hoje com nossas crianças, porque as nossas crianças têm muitas informações, mas não conseguem assimilar todas elas. Nossos adolescentes, muitas informações, mas eles são imaturos para assimilar todas elas. E essa é a sociedade que nós estamos vivendo. E uma espiritualidade superficial é atingida por isso. E uma hiperatividade, muitas atividades ao mesmo tempo. Tentando resolver os problemas dos nossos filhos, por exemplo, colocamos eles para fazer muitas coisas, como se isso fosse a solução. E a gente vai ver que uma espiritualidade, uma intimidade maior com Deus, resolve todas essas situações. Um outro filósofo, ele escreve o seguinte: o modo de se relacionar com o telefone se tornou o modo de se relacionar com o mundo. Talvez comecemos inconscientemente a esperar que o mundo se conforme aos nossos desejos, como o faz nosso iPhone. Ou eu comece implicitamente a esperar que eu seja o centro dos ambientes em que me encontro e que meu entorno exista para mim. É assim que, às vezes, inconscientemente nos sentimos. Todas as coisas precisam girar ao nosso redor. É uma sociedade que adora o eu. E aí nós temos o maior dos mestres, que nos ensina e nos ensinou, está registrado na palavra de Deus, o que é uma verdadeira espiritualidade. E esse mestre é Jesus Cristo. E nós vamos usar um texto de Marcos, capítulo 1, a partir do verso 35, que nos diz o seguinte. Se você quiser abrir sua Bíblia para confirmar a leitura, Marcos, capítulo 1, a partir do verso 35, mas também será projetada aí em alguma parte do seu monitor, você que está presente e aqui na nossa congregação. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurá-lo, e ao encontrá-lo, disseram: todos estão te procurando. Jesus respondeu: vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Então, ele percorreu toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, muito obrigado
por esse culto, por essa oportunidade. Muito obrigado pela leitura, mais uma vez, da Tua Palavra. E que agora, neste momento, nós vamos estudá-la, vamos interpretá-la. Que Teu Santo Espírito toque em nossos corações para que possamos compreendê-la, tirarmos os ensinamentos que o Senhor mesmo já tem preparado para nós e que, além de compreendê-la, de entendê-la, que possamos praticá-la. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Vimos no texto que de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se. Nós percebemos aí, nesse primeiro texto, nesse primeiro versículo, que há uma prioridade. Uma espiritualidade não superficial exige de nós prioridade. Jesus, ele tinha uma prioridade. Ele se levantou de madrugada. Jesus não se levantou de madrugada porque ele estava sem sono. Ele tinha algo a fazer. Ele tinha uma prioridade. Ele não colocava nada na frente daquilo que o próprio Deus, o Pai dele, ordenou a ele que fizesse. Ele tinha uma prioridade. E a gente percebe também nesse texto que ele saiu de casa. Há uma intencionalidade. Uma espiritualidade sem superficialidade exige uma intenção. Não tem como você ter uma espiritualidade profunda se não há uma intenção nisso. Além de ter uma prioridade na nossa espiritualidade, nós precisamos de uma intenção. Ele saiu de casa. E vemos também que há uma direção. Uma espiritualidade sem superficialidade exige um direcionamento. Ele foi para um lugar deserto. Para que ele foi para esse lugar deserto? Para se relacionar com Deus, com o seu Pai. Havia uma prioridade na vida de Jesus. E a gente percebe isso em todo o seu ministério. E aí a gente começa a destacar algumas questões e começamos a entender algumas questões. O que é uma espiritualidade sem superficialidade? Por que nós estamos nos distanciando, às vezes inconscientemente, de Deus? Porque nós não temos objetivos específicos para servirmos a Deus. Ou não conseguimos identificar essas especificações que a Bíblia nos ensina sobre uma verdadeira espiritualidade. Durante o nosso dia a dia, durante a nossa vida, a correria do dia a dia, nós colocamos todas as coisas em primeiro lugar e não o relacionamento com Deus em primeiro lugar. Porque se temos um relacionamento com Deus em primeiro lugar, as outras coisas vão acontecendo baseado nisso. E a gente consegue identificar exatamente esse quadro que você vê aí. A prioridade na nossa espiritualidade, ela evita a hiperrealidade. Porque você só tem uma prioridade na sua vida, que é servir a Deus. Essa é a nossa prioridade. É nos dedicarmos inteiramente ao serviço do Senhor. E aí, as hiperatividades, ela é combatida. Quando nós temos uma intenção na nossa espiritualidade, nós combatemos a hiperinformação. As informações é mais para conteúdo, para aprendermos. Quando nós temos a intenção de nos dedicarmos a nossa vida totalmente ao Senhor, e nessa espiritualidade, todas as nossas atividades diárias são baseadas nisso. Você acorda pela manhã, você vai para o trabalho, não com a prioridade de executar todo o serviço que você tem no seu trabalho, mas com a prioridade de servir ao Senhor com o seu trabalho. A prioridade é diferente. Você vai executar todas as suas atividades diárias conforme o seu patrão exige. Mas a prioridade é servir ao Senhor com o seu trabalho. A intenção muda. A intenção muda. Você vai mais leve para o seu trabalho, porque a sua intenção é servir ao Senhor com o seu trabalho. E executar todas as atividades ali como que para o Senhor. Se você tem um direcionamento na sua espiritualidade, você evita a hiperatividade.
Você não vai se preocupar com todas as atividades que você tem para realizar no seu dia a dia. Você tem uma única atividade: servir ao Senhor com o seu dia. E as outras atividades vão acontecendo porque você está servindo ao Senhor. Percebe o modo como Jesus agia? O tempo todo ele agia para servir ao Pai. E o tempo todo nós, discípulos de Jesus, devemos agir para servir ao Pai, servir a Jesus Cristo. E isso é relacionamento. Diariamente precisamos nos relacionar com Deus e colocarmos as coisas dele em primeiro lugar. E assim conseguimos executar o nosso dia a dia servindo ao Senhor. No final do dia estaremos leve, porque dedicamos o dia ao Senhor, dedicamos o nosso trabalho ao Senhor, aproveitamos as oportunidades para servir ao Senhor. Quando estamos nos relacionando diariamente com o Senhor, nós identificamos as oportunidades de falar do Evangelho. Nós estamos prontos a todo tempo para falar deste Evangelho. E aí temos um outro texto que nos ajuda a entender melhor isso que acabamos de falar aqui. Mateus 6. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. E ainda o verso 9, Pai nosso que estais nos céus. Não estou dizendo que você não deva procurar riquezas, não é isso. O texto não fala sobre isso. O texto diz que você não deve colocar o seu coração nessas coisas. Não tem problema nenhum você ter bons rendimentos. A questão é onde está o seu coração. E muitas das vezes identificamos que o coração de muitas pessoas estão nas coisas desse mundo. E aí nós temos um outro texto que me vem à mente agora, que nós não podemos colocar as nossas esperanças nas coisas desse mundo. A nossa esperança está em um dia estarmos na glória com o Pai. E devemos viver neste mundo pensando nessa eternidade que um dia estaremos lá. C.S. Lewis, em um dos seus livros, exatamente é esse aí, Até que Tenhamos Rosto, uma leitura muito interessante. Ele diz o seguinte: terminei meu primeiro livro com palavras sem respostas. Eu sei agora, Senhor, por que tu não dás uma resposta. Tu és a resposta. Diante da tua face, as perguntas desaparecem. Quando nós nos colocamos a serviço do Senhor, não precisamos de respostas, porque a resposta é o próprio Senhor. Vivemos o nosso dia a dia a servir ao Senhor, no nosso emprego, na nossa escola, no nosso lazer, no nosso dia a dia, nós servimos ao Senhor com aquilo que Ele tem nos dado. E aí o peso que a sociedade impõe sobre nós, nós tiramos das nossas costas. Porque o nosso único objetivo nessa terra é servir e agradar ao Senhor e fazer a sua missão. Assim, seguimos mais leve a missão que o próprio Jesus, o próprio Deus nos designou para fazer desde o chamado a Abraão. Mas continuemos o texto. Algumas coisas incomodam o nosso dia a dia, que são demandas internas e demanda externa. Olha o que Simeão, olha o que acontece com Simeão nesse texto, no verso 36, uma demanda interna. Simeão e seus companheiros foram procurá-lo. Havia algo que estava incomodando Simeão, um problema interno. Cadê Jesus? E ao encontrá-lo, disseram:
todos estão te procurando, uma demanda externa. Nós vivemos assim. Nós vivemos o dia a dia para agradarmos a nós mesmos e para agradarmos os outros. Vivemos assim. A nossa vida é desse jeito. Se você parar para pensar como foi seu dia, o seu dia foi para a sua satisfação e a satisfação do outro. Onde está Deus nisso? O nosso dia precisa ser para satisfazermos as vontades de Deus. Assim, essas demandas não interferirão na nossa espiritualidade. E como a gente já viu anteriormente, às vezes, inconscientemente, isso tem acontecido. Por isso que as pessoas estão sofrendo, porque elas não conseguem resolver os seus problemas e não conseguem resolver os problemas dos outros. Então elas sofrem. Elas sofrem. Porque a única coisa que precisamos fazer é estarmos diante do Senhor e agradarmos a Ele e colocarmos as nossas vidas à disposição dEle. Assim as outras coisas acontecerão na nossa vida. A resposta de Jesus a Simão, numa primeira leitura, parece que Jesus não deu importância para Simão, né? Parece que Jesus, assim, continuou o que ele estava na cabeça dele, não é verdade? Olha só, Jesus respondeu, vamos para o outro lugar. Jesus não respondeu a Simão, olha, eu estou aqui, me achou, o que tem os outros, o que está acontecendo? Não, parece que Jesus, né, numa leitura superficial, ignorou a Simão. Vamos para outro lugar, para o povoado vizinho, para que também lá eu pregue, foi para isso que eu vim. Então, Jesus respondeu a Simão, a gente pode identificar isso no texto, Simão, você está preocupado com muitas coisas, tem uma coisa melhor para se preocupar, que é a pregação do Evangelho. Não se preocupe com as pessoas, Simão. Vamos pregar o Evangelho, foi para isso que eu vim. E Jesus ensina o tempo todo isso para os seus discípulos. E somos hoje, a igreja, somos discípulos de Jesus. E hoje a nossa missão aqui é pregar o Evangelho. Aonde você está, no que você está fazendo, ali há uma oportunidade de pregar o Evangelho. E quando a nossa mente está voltada para a missão, o dia é mais leve, a semana é mais leve, o mês é mais leve. Temos problemas? Sim, claro, não estou dizendo que não tenhamos problemas, não vamos ter problemas. Temos desemprego? Sim. Temos essa doença que está afetando nossos entes queridos? Sim. Não estou dizendo que isso não vai acontecer. Mas o nosso foco é a missão. O nosso foco é a missão. E nesse tempo de aflição, nesse tempo de muitas pessoas sofrendo, como o Vandir mesmo mencionou, e ele é mais capaz do que eu, porque ele trabalha na área, a economia despencando, pessoas estão sedentas de ouvir uma palavra de esperança. E nada melhor do que ouvir sobre Jesus Cristo, a esperança para a vida eterna. Não a esperança para esses problemas aqui. E a gente consegue identificar isso na vida de Jesus. 3 questões, 3 características dessa espiritualidade de Jesus, que é uma espiritualidade teocêntrica. Veja o texto, esse que nós acabamos de ler. Missão. Jesus tinha um foco na missão. Vamos para o outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Jesus sentia a miséria pelos outros, né? A miséria dos outros, melhor dizendo. Jesus tinha compaixão das pessoas. Mas essa compaixão era baseada na missão que Jesus tinha de apresentar o reino. E isso nos ensina algo, que precisamos focar na missão. E aí nós vivemos uma missão teocêntrica. Nós vivemos a nossa vida pensando em Deus. Nós vamos para o nosso trabalho, para a nossa escola, para onde quer que for, pensando na missão. Senhor, me dê uma oportunidade para cumprir o teu chamado,
para onde eu estou indo. Jesus era focado na missão. Jesus, ele tinha um propósito. Foi para isso que eu vim, pregar o evangelho, anunciar o reino. E esse propósito era o reino. Então ele percorreu toda a Galiléia, pregando nas sinagogas e expulsando demônios, anunciando o reino de Deus. Se nós pegarmos essas 3 características de Jesus, missão, propósito e reino, a nossa espiritualidade vai sair da superficialidade. Vamos viver uma vida de missão. Em outro texto, nós temos um texto de Marcos 3, nós temos esses textos que também nos mostra aí 3 características. Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Jesus chama cada um de nós para cumprir a missão. Nós precisamos nos colocarmos à disposição dele. Ele escolheu 12, designando-os apóstolos para que estivesse com ele, para os enviar a pregar o anúncio do evangelho. Foi para isso que Jesus nos chamou, para anunciarmos esse evangelho. E o que a gente evita? O evangelho é confronto. E se tivesse autoridade para expulsar, e que tivessem autoridade para expulsar demônios. Se você se propor a fazer a missão, lembre-se que vai haver confronto, porque o evangelho ele confronta. O evangelho ele não são palavras macias. O evangelho ele revela as misérias, revela o pecado nosso e para quem nós estamos pregando. O evangelho é confronto. Hoje vivemos numa sociedade que prega um evangelho macio. Isso não é evangelho, isso é, como diz Paulo, isso é um outro evangelho. Porque o evangelho verdadeiro, ele confronta o pecado que está em nós e que está naquele para quem estamos anunciando. Terminando, para refletir e praticar, cultive uma espiritualidade relacional. Relacione-se com Deus através da oração, através da leitura da palavra, através das oportunidades que temos de estudarmos, através das redes sociais, através de leitura de bons livros. Discirna o propósito através de uma espiritualidade teocêntrica. Coloque Deus em primeiro lugar, em tudo que você faz. Amanhã, segunda-feira, você vai levantar para trabalhar. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Se relacione com Ele diariamente, durante todo o seu dia. Ore em espírito, pedindo a Ele que te dê oportunidades de anunciar o Evangelho. Enganje-se na proclamação do reino e no confronto. Que Deus nos abençoe. Senhor nosso Deus, muito obrigado por esta palavra, muito obrigado por esse desafio lançado sobre nós, através desta palavra. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor, através do teu Santo Espírito, nos ilumine para entendermos isso e colocarmos em prática, para vivermos uma vida de missão. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém.